Agora vamos passar para o tópico 5, que é movimento bidimensional. E o que eu posso já adiantar é o seguinte. Tudo que vocês aprenderam até o tópico 4 começa a ser usado agora no tópico 5. Então procure estar revendo algumas vezes essa aula para que vocês consigam a todo momento perceber que eu estou usando alguma coisa de algum tópico anterior, ok? Então tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4 vão acabar participando da construção dos conceitos do tópico 5. Né? Nós vamos estar estudando de fato tudo bidimensional, né? Trajetórias bidimensionais, não mais uma trajetória retilínea, e nós vamos precisar de vetores, novamente. O I, o J, saber calcular o módulo de um vetor na forma cartesiana, por exemplo. É interessante essas aplicações, mas às vezes até nem peço, mas se eu pedir calcular o módulo de um vetor e ele está na forma cartesiana, vocês revisem, tá ok? Obviamente, para calcular, isso foi feito lá no tópico 1, tá ok? Vamos lá, vamos começar a ver então essa parte que é o tópico 5. Os primeiros dois conceitos são vetor posição e o vetor deslocamento. Então, olhando a figura aqui, pessoal, dado um corpo que está fazendo essa trajetória aqui bidimensional no plano, como vocês estão vendo, a trajetória bem curva, nós temos que determinar um sistema de referência qualquer. Então, está aqui determinado, x e y na trajetória. Então, isso aqui é trajetória, não é função horária, não são aqueles gráficos que nós estávamos vendo até agora, isso aqui é trajetória. Tá? Então, a posição R, o vetor posição R, note que aqui apresenta o ângulo em relação ao eixo X, ele pode ser escrito lá no IJ, horizontal e vertical, desta forma. O vetor posição é x de t na direção I e y de t na direção J. Esse x de t e esse y de t pode ser MRU, x de t, ou MRUV. Então, pode aparecer aqui o x de t, pode ser MRU, movimento retilíneo uniforme, ou pode ser um movimento retilíneo uniformemente variável. A mesma coisa para y de t. Y de t pode ser um MRU, que nós estudamos anteriormente, ou um MRUV, movimento retilíneo uniforme. O vetor de deslocamento, vai ser essa diferença entre dois vetores posições, em tempos diferentes, R2 menos R1. Ok? Vamos ver mais um pouquinho de detalhes sobre o vetor de deslocamento. Então, outra forma de você representar o deslocamento é desta forma aqui, que eu estou colocando agora. É o R final, o vetor é R final menos inicial. Então, aqui eu tenho uma trajetória novamente, de novo, é trajetória, não é gráfico de função horária aqui. Vocês estão vendo que aqui é x em metros, y em metros, a posição x e y. Então, nós podemos ter esta posição final, então vai ser esse vetor aqui, é justamente esse vetor, e o posição inicial, que é o R inicial. O ΔR é esse vetor que agora está em destaque aqui. Então, o ΔR você tem que descrever desta forma. Tá? Isso é questões vetoriais. Tá? Então, é R final menos R inicial. Tá? Daria para explicar com mais detalhes, mas a ideia é você ter, obviamente, essa concepção do que é um vetor deslocamento. Tá ok? Vamos fazer um exemplo aplicando os conceitos que nós vimos agora há pouco. Então, nós temos aqui, considere que a posição da partícula é dada no SI pelo vetor posição R de t. Note que nós temos a horizontal e a vertical aqui. Então, esse termo aqui é o x de t e esse daqui é o y de t. Então, aqui estão os dois, obviamente, identificados, x de t e o y de t. Vamos interpretar. Essa relação aqui é aquela que nós vimos lá no MRU, onde a posição inicial é 40 metros e a velocidade é 2 metros por segundo. Note que eu estou colocando Vx aqui porque vai aparecer Vy também, a velocidade em y. Vamos olhar agora para a função de baixo. Também é MRU, a posição inicial é menos 20 e a velocidade em y é 4 metros por segundo. Então, as velocidades no MRU são constantes,
E como as duas aqui são positivas, né, nós temos o movimento prógrado em cada direção. Okay? Então, nós temos aí movimento horizontal e vertical MRU com velocidade constante. Agora, no item A aqui, vamos usar aquela função, o vetor posição, né, para calcular a posição no tempo 4 segundos. Tá ok? Substituindo, então, 4 no lugar de t nessa função aqui em cima, onde tem t, nós temos que fazer esses cálculos aqui em cada parênteses. 40 mais 8, 48, menos 20 mais 16, dá menos 4. Esse é o vetor posição em 4 segundos. Né? No instante 4 segundos, a posição é essa. Se eu calcular o módulo aqui, né? Vocês lembram como é que calcula o módulo, né? Eu vou dar a distância da origem até onde está a partícula. Né? O módulo desse vetor vai ser a distância da origem até a partícula. Dando continuidade aí no exemplo 1, vamos usar o mesmo vetor posição agora para calcular a posição da partícula no instante 10 segundos. Então, agora substituindo t, né, como fizemos anteriormente, né, no lugar de t, agora substituímos 10. Agora fazendo as contas dentro do parênteses. 40 mais 20, 60 metros. Né? Menos 20 mais 40, dá mais 20. Aqui a posição da partícula aos 10 segundos. Ok? Dando continuidade aí ao nosso problema, então, nós vamos usar o mesmo vetor posição para calcular os deslocamentos. Só que, né, é o deslocamento vetorial entre 4 segundos e 10 segundos. Nós já calculamos a posição vetorial, né, em 4 e 10 segundos. Então, para calcular o deslocamento, eu uso essa relaçãozinha. O R final é para tempo 10 segundos e o R inicial, né, é para 4 segundos. Substituindo os resultados que nós temos, né, obtido anteriormente, né, e agora fazendo as contas. I com I, né, vamos somar, vai ficar 60 menos 48, 12 metros. E o J com J, que é 20 mais 4, 24 metros. Esse é o vetor de deslocamento, né, que o corpo apresenta entre esse intervalo de tempo, neste intervalo de tempo. Outro conceito, pessoal, vetor velocidade média, representado por esse símbolo aqui, note, né, que vetorzinho. A definição vai ser o deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento, dividido pelo ΔT. É o vetor posição final menos o vetor posição inicial, intervalo de tempo que nós já conhecemos. Então, vamos calcular o vetor velocidade média, né, entre 4 e 10 segundos. Simples, né? Nós já calculamos o ΔR. Né? Agora, como nós temos o intervalo de tempo, é só fazer a divisão. Vai ser 12 metros I, né, do vetor deslocamento, mais 24 mj. E aqui vai aparecer o quê? 10 menos 4, que dá 6. Agora, esse 6 vai dividir cada um desses termos que estão em cima aqui. Ó. Então, vai ficar 12 dividido por 6, 2 metros na direção desculpa, e 24 dividido por 6, que dá 4, que é 4 metros na direção J. Esse é o vetor velocidade média para esse movimento dentro do intervalo especificado. Um detalhe importante aí com relação à geometria, né? Novamente aquela trajetória, só que agora eu acrescentei naquela figura anterior o vetor velocidade média. O vetor velocidade média segue a direção do deslocamento, segue a direção dele. Então notem que essa seta que eu coloquei aqui representa o vetor velocidade média. E ela tem a mesma direção do ΔR, que é o deslocamento. Então, esse é um detalhe geométrico, né, para a gente desenhar esse vetor quando você está trabalhando com a trajetória aí do móvel, né, da partícula. Agora, o vetor velocidade instantânea, que nós vamos representar desta forma aqui. Ó. É bem diferente, não é velocidade média. A definição dele, né, é dado desta forma. Né? Você vai ter uma componente Vx, que depende do tempo em geral, uma componente Vy, que depende do tempo para formar a velocidade instantânea do corpo. Né? Novamente, você pode ter aqui para Vx ou MRU ou MRUV. Para Vy também, você pode ter uma relação que lembre MRU ou MRUV. Então, como nós tínhamos trabalhado, né, vamos dar continuidade àquele exemplo 1,
eu tenho que obter o vetor velocidade instantânea para ele. Nós já sabemos que essas duas relações surgem nesse exemplo 1, em que x de t é 40 mais 2 vezes t, e o y de t é menos 20 mais 4t. Portanto, as velocidades que nós temos para em x, Vx é 2 metros por segundo e Vy é 4 metros por segundo. Elas são constantes, então eu vou substituir esses dois valores, obviamente, nessas posições aqui. Aquilo que é Vx e aquilo que é Vy, de tal forma que nós vamos obter esse resultado aqui. Então, isto daqui é o vetor velocidade instantânea para esse movimento. Tá ok? O vetor velocidade instantânea, dado por essa expressãozinha, bidimensional ainda, é sempre tangente à trajetória, pessoal. Então, vamos olhar aqui na trajetória que está sendo representada, e vocês estão vendo tanto o Vx e Vy, como eles são construídos, e a partir dele o V. Lembre que isso daqui nada mais é do que a regra do paralelogramo, para a construção de vetor, no caso aí vetor soma, está somando as duas componentes, só perceber isso. E você vê que essa reta aqui está escrito tangente. Tangente é essa trajetória curva que vocês estão vendo. Se a partícula, vamos pegar um outro ponto aqui, se a partícula estivesse neste ponto aqui, o vetor velocidade tem que ser tangente, então ele tem que ser desenhado, estou tentando aqui, nessa direção aqui, Se ela estivesse em outra posição, aí, mesma coisa, se eu colocar a partícula aqui agora, você tem que desenhar o vetor velocidade instantânea tangente à trajetória. Então, para cada ponto que eu usar aqui, eu tenho que traçar a tangente, em cima da tangente eu coloco o vetor velocidade instantânea. Isso é super importante. Por quê? Alguém já ouviu falar naquela frase que se um carro pode sair pela tangente da curva? É justamente por causa disso. O vetor velocidade instantânea é sempre tangente à curva, à trajetória que o carro vai fazer. Então, se ele entra numa curva e encontra uma poça d'água, uma poça de óleo e derrapa, essa derrapagem, saindo da estrada, é no sentido, na direção, desculpa, não no sentido, na direção tangente à curva. Agora, o vetor aceleração. Novamente, nós vamos ter aceleração média, vetor aceleração média, representado desta forma, e aceleração instantânea, ok? São duas formas diferentes de representar a aceleração. A aceleração média ainda lembra o quê? ΔV sobre ΔT. Nós já tínhamos visto isso, mas só que no caso lá, unidimensional, não bidimensional. Então, aqui é a variação do vetor velocidade instantânea. Variação do vetor velocidade instantânea. Então, é o vetor velocidade instantânea inicial menos o vetor velocidade instantânea final menos inicial. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, aqui o tempo final menos o tempo inicial. Já no caso da aceleração instantânea, aí vai depender do tipo de movimento. Aí nós temos aqui MRU, nós já sabemos, tanto que eu já coloquei em vermelho aí. Quando for MRU, a aceleração é zero, tanto em x e y, então ela vai dar zero, que é o caso que nós estamos vendo, que já vou comentar novamente. Então, isso daqui vai depender, por exemplo, se for MRV, nós sabemos que a aceleração é constante, e aí você tem que identificar os valores e substituir aqui. É diferente de aceleração média. Então, aqui eu vou pegar a velocidade instantânea final menos inicial para calcular a aceleração média. Aqui eu preciso saber o valor da aceleração para aquele movimento, para poder determinar o vetor aceleração instantânea. Agora, pegando o exemplo, então, que nós estamos fazendo, vamos obter a aceleração vetorial média e instantânea. Mas espera aí, nós já sabemos que o movimento que nós estamos estudando no exemplo 1 é MRU, nos dois sentidos, nas duas direções, x e y. E, portanto, a aceleração média e a aceleração instantânea são nulas. Tá? Uma representação disso é usando o que nós chamamos de vetor nulo. Zero com uma flechinha em cima. Isso é só uma representação. Basta você escrever, obviamente, que as acelerações, o vetor aceleração média e o vetor aceleração instantânea são nulos.
Uma coisa importante que deve ser mencionada para o vetor aceleração instantânea, né? Isso que eu vou comentar aqui. Esse vetor representado desta forma, né? Ele sempre apontando, sempre está apontando para o interior da trajetória, da curva, né? Que forma a trajetória. Então nós temos uma curva aqui, né? Vocês estão percebendo onde está o corpinho, ele está fazendo a curva aqui. O vetor aceleração instantânea sempre está apontando para dentro dessa curva. Ok? Então, isso é um detalhe desse vetor aceleração instantânea. Sempre aponta para o interior da curva. Se a partícula fosse aqui, ó, então a aceleração ela teria que estar apontando para o interior da curva. Ó, ela tem que estar nessa direção aqui. Ó. Note como está sendo a curva. Tá, ok? Diferente da curva que ela fez agora aqui nesse ponto aqui atrás. Tá bom? Agora nós vamos resolver aí um exemplo 2, em que ele é um pouquinho mais interessante. O vetor posição da partícula é dado, né, por essa expressãozinha que vocês estão vendo aqui. Né? Então, a primeira parte aqui, que é a parte horizontal, é o x de t. Né? E a segunda parte aqui é o y de t. Ok? Que é na parte vertical. Neste caso, então, identificando x de t desta forma, nós sabemos que essa relação que está aí é de movimento retilíneo uniformemente variável. Identificando a posição inicial, 20 metros, a velocidade inicial em x, notem aqui interessante, né, v0x, e nós temos menos 3 metros por segundo, portanto, no início é o movimento retrógrado, tá? E aqui a aceleração é identificada como 2 metros por segundo. Lembrem, né, vou só revisar um pouquinho, que o número que está aqui é 1. Para determinar a aceleração, o número que está na frente de t quadrado, você tem que multiplicar sempre por 2. Então, como aqui é 1t quadrado vezes 2, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ela é sempre constante. Isso nós já vimos, eu mostrei exemplos lá no MRUV. Procurem estar revendo se caso não lembra desse pequeno detalhe aí. Agora, o y de t é 4 menos 4t. Nós temos o MRU, onde a posição inicial em y é 4 metros e a velocidade em y, que é constante, de menos 4 metros por segundo. Então, o movimento retrógrado aqui. A aceleração é zero nesse movimento, né? Não pode esquecer. Aqui, no movimento retilíneo uniformemente variado, não é zero. No item A, para esse exemplo 2, vamos obter o vetor velocidade instantânea, que é dado, né, por esse detalhe aqui. Né? V de t é igual a Vx de ti mais Vy de tj. Para fazer isso, então, eu preciso saber quem é a velocidade em x e quem é a velocidade em y. Né? Então, vamos lá. O vetor velocidade instantânea vai ser montado assim. Quem é Vxt? Note, em x nós temos MRUV. Nós temos que usar esta relação aqui. Nós temos que usar esta relação. Quem é a velocidade inicial em x? É menos 3. É só olhar lá na identificação. E qual é a aceleração? 2t. É 2, né? Vezes t. E agora a velocidade em y. Só que a velocidade em y é constante. É menos 4 metros por segundo. Portanto, agora eu posso substituir esta expressão nesta posição, né? E esta expressão aqui, né? De tal forma que vocês estão vendo como é que fica o vetor velocidade instantânea. Ok? Dando continuidade ao exemplo 2, né? Vamos obter agora o vetor aceleração instantânea, que nós já sabemos que deve ser representado desta forma. Precisamos identificar qual é a aceleração em x e qual é a aceleração em y. Bom, em x, o movimento retilíneo uniformemente variável, a aceleração é essa, aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. E em y, o movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, zero. Substituindo essas duas na relação que nós apresentamos ali, nós vamos ter que a aceleração, o vetor da aceleração instantânea é 2 metros por segundo ao quadrado, i mais 0j. Esse termo 0j pode ser cancelado. Então, de fato, nós só temos aceleração em i, né, por causa do MRUV que ali tem, que ali se tem. Ok? O terceiro exemplo, nós estamos vendo aí que o ponto da trajetória ou o movimento da partícula é dado por essas duas aqui. Ó. Então, já estou identificando para vocês
né? Eu não vou resolver esse exemplo, eu vou deixar que vocês deem uma olhada, ver se vocês entendem, mas já dá para perceber que em x de t é MRUV e em y de t também, né? Então aí, primeiro, você tem que identificar x0, v0x e a aceleração em x. Também deve ser identificado, né, isso para x e agora para y. Quem é o y0, a posição inicial, v0y e a aceleração em y. Né? Já sabe que a gente vai precisar para calcular alguma coisa. E aí se pede calcular o vetor de deslocamento da partícula, né, que é este aqui, né, para esse tempo. Tempo 6, tempo final é 6 segundos e r 3 segundos. Né? E também calcular o vetor velocidade instantânea e o vetor aceleração instantânea da partícula no tempo 3 segundos. A resolução, eu já tenho os valores aqui, ó, fui apresentando aqui para vocês. Né? Vamos pegar t igual a 3 segundos, o que você vai ter que fazer? Calcular x em 3 segundos e y em 3 segundos. Os valores estão aqui, confirme esses valores. T igual a 6, também confirme esses valores. É só substituir 6 segundos nessas duas relações que nós temos aqui. Aí constrói o R6 e constrói o R3. Faz a subtração dos dois. Ó, R6 menos R3 vai ter que dar esse valorzinho. Confirmem tudo isso daí. Essa é a trajetória que esse corpo está, né, fazendo aí. Vocês estão vendo tanto o R6 segundos e o R3 segundos e o ΔR que acabamos de calcular. Agora, né, as componentes do vetor velocidade para 3 segundos, pessoal. Então, primeiro nós temos que identificar os dois vetores, o Vx e o Vy de cada movimento. Tá? Aqui eu coloquei metros por segundo, mas nem precisa colocar, está no SI. Aqui estão as duas funções, né, que eu encontrei. Aqui é a velocidade inicial em x, confirmem isso, e aqui a aceleração em x. Aqui a velocidade inicial em y e aqui a aceleração em y. Lembra que o movimento é MRUV. A velocidade, então, para 3 segundos, né, e a aceleração também para 3 segundos, tem que dar esses dois valores. A aceleração vai ser muito fácil, pessoal. Só olhar aqui que a aceleração em x é 0,4, né, e a aceleração em y é menos 2. Substituindo aqui, vocês estão vendo que a aceleração instantânea, né, é basicamente o que vocês estão vendo aí. Valeu?